Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que está inscrito ou inscrita em nosso canal e está compartilhando este conteúdo em suas redes sociais. Continue espalhando este conteúdo e muitas almas serão salvas para o reino de Deus. No último sábado, tivemos notícias muito agradáveis vindo da cidade de Queimados, onde a Efigênia se entregou a Jesus e selou a sua decisão através do batismo. E ela conheceu a palavra de Deus através aqui do canal Vocacionados. Eu louvo a Deus por isso e agradeço a você que segue compartilhando este conteúdo. E você também que está comentando também. E eu quero citar alguns nomes aqui de pessoas que têm comentado em nossos vídeos. Para o Messias Freire, a Janete Vitória, a Sara Lanes, a Luciana Cardoso, a Leila Menezes, a Meire Veloso, a Maria Oliveira, Maria Helena, o Roberto Dáfara, a Roseli Fernandes e a Maria Soledad. Muito obrigado a vocês por comentarem em nossos vídeos, mas não deixe de compartilhar e se você não está inscrito, aproveita para se inscrever em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre tristeza pelo pecado, então não sai daí. Diz a Bíblia, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Quando Moisés escreveu estes versículos, haviam-se passado 1556 anos desde a criação do homem, e agora Deus havia se arrependido de o ter criado e o colocado aqui na terra. Se você colocar nesta conta mais 100 ou 120 anos, como diz a tradição, que Noé levou para construir a arca, em que seguia ali pregando até o início do dilúvio, teremos o total de 1650 anos, aproximadamente, da história do pecado neste mundo. É impressionante como o ser humano foi capaz de ir para tão longe de Deus e se desvirtuar completamente do plano original para o qual foi criado em tão pouco tempo. Deus havia criado o homem e a mulher e os colocou em um lugar santo e dotados do livre-arbítrio, o que significava que precisariam fazer escolhas das quais teriam que arcar com as suas consequências e, pelo que vimos, o homem não escolheu muito bem. Note que logo após a queda, tudo começou a ir ladeira abaixo. A primeira ação do homem foi tentar se esconder da presença de Deus, como se isso fosse algo possível. Já vimos aqui neste canal que não há lugar para onde eu e você possamos nos esconder de Deus. E Jonas foi o exemplo que usamos aqui para falar desta impossibilidade humana. Fora esta tentativa frustrada de se esconder de Deus, houve também o primeiro assassinato cometido por Caim contra o seu irmão Abel. E desde então o mal só se multiplica na face da terra. É claro que a história bíblica nos conta que a história do pecado não começou no Jardim do Éden. Ali começou o registro da história do pecado aqui na terra. Muito antes, na Bíblia, encontramos a ação deliberada do anjo Lúcifer contra Deus, trabalhando nos bastidores celestiais para convencer outros anjos para irem contra o seu Criador, dando origem a uma guerra sem precedentes no céu que resultou na expulsão de Lúcifer e de todos os anjos que deram ouvidos aos seus argumentos. A Bíblia diz que com ele foram expulsos do céu 1/3 de todos os anjos celestiais. Apocalipse 12, 7 a 12. O sentimento que Deus deve ter sentido ao precisar expulsar todos estes anjos do céu pode ter sido o mesmo que ele sentiu quando viu que o ser humano tinha em seus propósitos e pensamentos voltados para continuamente praticar o mal. E a Bíblia diz que isso causou em Deus uma imensa tristeza. Por mais que em sua onisciência ele soubesse que havia esta possibilidade do ser humano e também os anjos celestiais usarem do seu livre-arbítrio para irem contra o amor que ele doou para eles, ele ansiava que essa não fosse a escolha dos seus amados filhos e filhas. Aos anjos, ao estarem continuamente em sua presença, o castigo foi a expulsão imediata do céu. Para a raça humana, a sentença de morte, que seria imediata, lhe foi oferecida uma oportunidade de salvação
por meio do sacrifício do Filho de Deus em nosso lugar. E mesmo quando o sentimento de arrependimento tomou conta do seu coração, Deus olhou do céu para a terra e identificou em Noé um homem que lhe era obediente, o temia e que o amava. Por isso, o plano de resgate da humanidade naquela geração começou a ser colocado em prática através deste servo, Noé, que teria que construir uma arca para livrar a todo aquele que desejasse ser salvo pela graça de Deus através da ação do seu amor. E o fim da história você conhece. Apenas Noé, sua esposa, filhos e noras aceitaram responder com amor ao amor que receberam de Deus. Infelizmente, mesmo depois da ação de Deus para salvar aquela geração, lhe dando a chance de um novo recomeço, não demorou muito para que o coração pecaminoso da humanidade produzisse mais uma ação deliberada contra o amor de Deus e a sua ordem expressa de povoar a terra na tentativa frustrada por Deus de se construir a Torre de Babel. Apesar das constantes advertências de Deus para que o seu povo não escolhesse o mal, mas sim o bem ao seu lado, o ser humano sempre escolheu as paixões e os pensamentos pecaminosos. A respeito destas advertências, a escritora Ellen White, escrevendo sobre o tema, diz, aspas para ela, o Senhor, mediante seus embaixadores, enviou-nos mensagens de advertência, declarando que estava próximo o fim de todas as coisas. Alguns atenderam a essas advertências, mas a grande maioria as desprezará. Fecha aspas. Nos Lugares Celestiais, página 343. Que hoje possamos dar ouvidos às advertências que Deus tem nos dado através da sua palavra, para não perecermos no grande dia da ira do Senhor que se aproxima. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreve em nosso canal. Lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.